sejam bem-vindos a mais uma edição do Arte em Foco, este ano produzida pelos alunos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda da Faculdade Maringá. Eu sou Amanda Bebiano. E eu sou Adrian Bratti. E nesta edição você conhecerá um pouco mais sobre duas artistas que marcaram a história da arte na década de 20. Estou falando da brasileira Lígia Clark e da mexicana Frida Kahlo. Vamos lá? Os trabalhos de Lígia Clark não representavam conceitos existentes de arte. Pelo contrário, ela transformou as noções de arte e artistas. Foi assim que o famoso curador inglês Guy Brett se referiu à mulher que dedicou sua vida para fazer arte e mudar a forma com que interagimos com ela. Lígia Clark foi uma pintora e escultora brasileira que inspirou e ainda inspira gerações de artistas latino-americanos. Uma das artistas brasileiras mais importantes do século XX, Lígia demonstrou seu fascínio pela arte desde muito nova, chegando a viver na França para aprender mais com a vanguarda europeia. Por fazer uma arte de invenção, Lígia Clark precisou dar nome a cada etapa de sua carreira para assim ser compreendida. Ela montou um plano de pesquisa. Começou no plano bidimensional, com papéis e quadros, e caminhou até conseguir incorporar o espectador à sua obra. No primeiro momento de sua carreira, em 1957, Lígia Clark investiga a superfície modulada. Com plano em superfície modulada, a artista desloca sua pintura para longe do espaço claustrofóbico da moldura. Com isso, Lígia projetava cada figura geométrica que pintava para além dos limites do suporte, ampliando a extensão de suas áreas. Posteriormente, Lígia parte para a obra Espaço Modulado. Nesta segunda etapa da sua carreira, a artista buscou mostrar que a intervenção com a pintura potencializa a arquitetura, incorporando o espaço. Apesar de ter produzido tantas obras pioneiras, Lígia Clark sempre se inquietou com a relação de passividade que o espectador tem com a obra. Por isso, no terceiro ato de sua carreira, a artista rompeu com a pintura tradicional e, em 1959, criou os casulos. Casulos é uma obra feita em metal e é fixada na parede. A composição possui elementos que se dobram, saindo assim do campo bidimensional e atravessando o espaço. E foi a partir dessa primeira experiência com esculturas que Lígia conseguiu aproximar o espectador de sua obra. Ainda encantada com a maleabilidade das esculturas, Lígia criou bichos, construções metálicas que se articulam por meio de dobradiças e necessitam da interação do espectador para resultar em novas configurações. Durante uma entrevista, Lígia chegou a definir sua série Bichos como um organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. Com Bichos, Lígia conseguiu criar uma integração total entre a obra e o espectador. Ela afirmou, abre aspas, na relação que se cria entre você e o bicho não há passividade, nem sua e nem dele, fecha aspas. Os bichos são inovadores ao rejeitar as qualidades estáticas da escultura. Ao contrário de um objeto de museu tradicional, eles são projetados para serem manuseados, fazendo com que o significado da obra não esteja em sua forma fixa, mas na relação dinâmica entre o objeto e quem o manuseia. Apesar de não ser uma obra essencialmente cubista, com Bichos, Lígia conseguiu resultados cubistas melhores do que Pablo Picasso com guitarra. Com Bichos, Lígia se tornou pioneira na arte participativa mundial. Além da arte, Lígia ganhou espaço no campo da psicologia. Ela acreditava que a arte e a terapia psicológica andavam de mãos dadas. Tanto que, com objetos que ela pegava na natureza, como terra, pedra ou até água, Lígia acreditava ter o dom de curar os males da alma. Isso eu chamo de objeto relacional, porque na realidade ele não tem uma relação, ele só tem relação com o sujeito. De per si, ele não tem qualidade nenhuma. Então as pessoas pegam e ou passam no corpo, como eu estou passando no meu braço, ou eu passo no corpo das pessoas. Esse é um objeto relacional leve. E é curioso porque muitas vezes o mesmo objeto passado na mesma pessoa dá sensações e a fantasmática muda completamente. A obra de Lígia Clark não cabe em nenhuma definição específica. Tanto ela quanto a sua obra fogem de categorias ou situações em que podemos facilmente enquadrar.
Lígia estabelece um vínculo com a vida. Ela experimentou sem medo, buscou unir arte e vida, corpo e obra, ativou os nossos sentidos e incluiu o espectador na criação artística. Continue com a gente. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais da história de outra artista muito conhecida. Nossa próxima artista da noite é a mexicana Frida Kahlo. É no próximo bloco. Já já voltamos. Estamos de volta e, como prometido, vamos falar um pouco sobre Frida Kahlo. Nascida em 6 de julho de 1907, Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, ou apenas Frida Kahlo, foi uma das figuras emblemáticas do século XX. Conhecida por seus altos retratos, atualmente Frida tem seu rosto estampado em camisetas e outros produtos. Mas a verdadeira história da mulher que se tornou símbolo para a emancipação feminina envolve talento, acidentes e relações conturbadas. I told you who I was when you married me. Yes, you did, and I married you anyway. And you promised to be loyal. You've been my comrade, my fellow artist, my best friend. But you've never been my husband. Fridocha. Suas obras retratam temas relevantes, mas pouco mencionados, como a maternidade e a sexualidade. Obras que foram eternizadas na trajetória inesquecível da pintora. Embora tenha vivido em Nova York, São Francisco e Paris, Frida sempre foi atraída de volta para sua cidade natal. Preferia usar o traje tradicional mexicano, as longas saias coloridas pelas quais era conhecida. Porém, muitos acreditam que a pintora usava essas peças para disfarçar uma deficiência. Aos 6 anos, Frida sofreu poliomielite,
doença que a deixou com a perna direita mais fina que a esquerda. Além disso, aos 11 anos, Frida sofreu um terrível acidente de bonde. Ela sofreu lesões por todo o corpo e passou por 35 cirurgias. Entretanto, foi nesse período que Frida se aproximou da arte. Ela passou a pintar em um cavalete adaptado para que ela conseguisse produzir as suas obras deitada. A arte se tornou uma forma de terapia e de Frida retratar toda a tristeza que ela sentia. Avessa aos padrões da sociedade, Frida deixou como marca registrada seu buço e sobrancelhas marcantes, a fim de contrariar aquilo que era algo visto a ser seguido. Mas Frida também se destacava em suas obras, expressando toda a sua vulnerabilidade e dor, com formas e cores diferentes. Frida sempre se mostrava chorando, deprimida, cortada ao meio, sem medo de expressar o que ela realmente sentia. Ao longo de sua carreira, Frida Kahlo criou 143 pinturas, das quais 55 são autorretratos, paixão herdada do pai e do avô, que eram fotógrafos retratistas. Certa vez, Frida disse, abre aspas, eu pinto porque eu estou sempre sozinha e porque sou o sujeito que conheço melhor. Fecha aspas. Resultado, os autorretratos de Frida Kahlo são considerados por boa parte da crítica os melhores já criados. Apesar de ser considerada surrealista por muitos críticos da arte, essa definição sempre pareceu incomodar muito Frida, tanto que certa vez ela disse, abre aspas, eles pensavam que eu era surrealista, mas eu não era. Eu nunca pintei sonhos, eu pintei a minha própria realidade, fecha aspas. A pintura de Frida Kahlo foi a primeira obra de um artista mexicano do século XX a ser comprada por um museu de renome internacional. Trata-se do quadro The Frame, adquirido pelo Museu do Louvre em Paris no ano de 1939. Atualmente, a pintura está exposta no Museu Nacional de Arte Moderna de Paris, o Centro Georges Pompidou. Em 1953, no final de sua curta vida, a pintora ficou muito feliz com sua primeira exposição individual no México, mas uma internação hospitalar ameaçou a sua presença. Contrariando todas as ordens dos médicos, Frida fez uma entrada incrível, chegando de ambulância como se estivesse em uma limusine. I don't believe that ever before has a woman put such agonized poetry on canvas. Shut up, Badson. Who died? Where is the music? See, Doctorcito, I followed your orders. I didn't leave my bed. Frida. Ay, doctor, if you let me have this tequila, I promise not to drink at my funeral. It's a deal. To Frida! No mesmo ano, Frida teve uma perna amputada na altura do joelho devido a uma gangrena. Com esse sofrimento, Frida escreveu em seu diário, abre aspas, amputaram-me a perna 6 meses, deram-me séculos de torturas e há momentos em que quase perco a razão. Continuo querendo me matar. Fecha aspas. Deprimida, Frida viveu os últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que desde 1958 abriga um museu em homenagem à artista. Frida morreu aos 47 anos. A causa da morte, uma forte pneumonia. 8 dias antes de morrer, a artista escreveu seu nome e a frase Viva la Vida em seu último quadro, que acabou recebendo esse nome posteriormente. Até hoje, as palavras escritas por Frida são motivo de inquietação por parte de estudiosos e historiadores. E com essas histórias inspiradoras, nós encerramos essa edição do Arte em Foco. Mas a gente encerra com uma vontade de continuar, não é, Adrian? Com certeza, Amanda. Mas nos veremos em breve, com a próxima edição do Arte em Foco. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima!